Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo de número 18 da palavra de Deus, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestíveis de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar. Santíssimo Deus, Pai eterno, estamos diante da Tua palavra e queremos, ó Deus, na noite de hoje, pedir o direcionamento do Teu Santo Espírito, para que tudo que hoje, ó Deus, venha a ser falado e ministrado, nós venhamos guardar em nossos corações e pôr em prática no nosso dia a dia. Somos gratos ao Senhor por esse benefício que o Senhor nos concede, estarmos aqui na Tua casa para buscarmos o Senhor e ouvirmos a Tua voz falar conosco. Em nome de Cristo que ora agora, em nome dEle, amém. Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18, é uma carta bastante importante para a vida da igreja. Quando nós olhamos todo o contexto em Efésios, nós vamos ver a doutrina da palavra de Deus, onde nós podemos verificar a graça do Senhor sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do povo de Deus, sobre como Ele nos elegeu, Ele nos chamou antes da fundação do mundo para sermos filhos e separados para a salvação. Nós vamos ver também em Efésios, em toda a sua totalidade, a reconciliação de Deus com o homem, do homem para com Deus, porque sabemos que o homem caiu e ficou distante do Senhor. E Deus, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, o texto no capítulo 12 vai dizer que Ele nos deu vida, ainda nós estamos mortos, nossos delitos e pecado. Deus, Ele sempre vai buscar o ser humano e a reconciliação, pois nós caímos no Éden. E Deus sempre vai buscar, através da sua palavra, através dos seus ensinos, a reconciliação com o seu povo. Nós podemos também verificar em Efésios o ministério do Evangelho. Podemos verificar também a plenitude do Espírito Santo e como nós lidamos com o nosso dia a dia, com a nossa família e com o próximo. Em nossas casas, em nossos lares e em tudo, a palavra de Deus, ela nos ensina e ela nos mostra em Efésios capítulo em Efésios em toda a sua totalidade. Em Efésios capítulo número 6, a partir do verso 10 que nós acabamos de ler, nós vamos entender e perceber que também existe no nosso dia a dia uma batalha espiritual na vida da igreja, na vida do seu povo. E muitas das vezes nós estamos desatentos acerca dessa realidade. A realidade que nós estamos diante de um inimigo forte e poderoso, mas nós temos um Deus muito maior. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que nos elegeu,
Um Deus que fez seu povo passar com pés enxutos ao mar vermelho. Nós servimos a um Deus grande. E é por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever inicialmente no versículo 10, ele vai dizer: no mais, irmãos, no versículo 10 diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a luta do ser humano, a nossa luta enquanto estamos aqui nessa terra, não é com as nossas próprias forças. E ele aqui, amados irmãos, vai trazer a fonte da força do crente na batalha contra o mal. E ele fala: sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque é na força do Senhor e na força dele que nós podemos avançar. Se nós olharmos a palavra de Deus, em Jeremias, capítulo de número 32 e o verso 17, ele vai destacar a soberania de Deus e o poder desse Deus maravilhoso ao qual nós servimos. Diz assim a palavra de Deus: Ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra, pelo teu grande poder, por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós viemos aqui na noite de hoje para cultuá-lo, é o Deus que criou todas as coisas. Tudo que nós vimos, enxergamos, ouvimos da grandeza do Senhor, Ele criou. E muitas das vezes, no nosso dia a dia, a gente esquece dessa grandeza do Senhor, de quão grande Ele é, de quão poderoso Ele é. Como afirma o profeta Jeremias, soberano é o nosso Deus. O Deus que não perde nenhuma batalha e nenhuma peleja. O Deus, amados irmãos, que quando Davi, pequeno, foi lutar contra aquele gigante, ele não foi com as suas armaduras que tentaram colocar sobre ele, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. É Deus forte na batalha e na peleja. Quando nós olhamos Isaías 41, versículo 10, e deixa os nossos corações mais alegres e confiantes no Senhor, quando Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É a confiança em Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo coloca aqui, irmãos. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É a questão da gente se entregar verdadeiramente e buscar de fato esse poder que vem dele. E por que nós devemos buscar esse poder? E por que devemos estar sempre no nosso Senhor? Porque nós somos insuficientes. Nós não temos a condição de vencer algo que nós não enxergamos e nem imaginamos. Mas Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. E por isso, amados irmãos, a fonte do poder do crente, a fonte de força, está no Senhor. A busca constante nele deve ser diária. É buscar e guardar a palavra do nosso Deus em nossos corações. E diante disso, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque Deus, Ele entrega aos seus filhos a armadura. É o que está escrito no versículo 11 e o versículo de número 13. A responsabilidade, amados irmãos, de vestir essa armadura é nossa, e diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. A responsabilidade é nossa. Por isso que ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do inimigo. E é bem verdade isso, que no nosso dia a dia, na nossa vida diária, no nosso trabalho, no nosso labor, o diabo monta muitas das vezes as ciladas contra os seus filhos. Ele monta as suas armadilhas. E não podemos fechar o olho para isto. Por isso que ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para ficar firmes. Porque a nossa luta não é contra o sangue e não contra a carne. E depois de tudo, ficarmos firmes. Porque os dias são maus. Existem dias e momentos nas nossas vidas que parece que Deus não está do nosso lado. Onde todas as pessoas fugiram, sumiram. Às vezes, algum familiar é acometido por alguma enfermidade. Muitas das vezes, o desemprego. Muitas das vezes, a tristeza vem aos nossos corações. E como resistir a essas coisas, se não for revestido da armadura que Deus dispôs para os seus filhos se vestirem? Como nós vamos resistir às tribulações dos séculos diários, os séculos desse momento que nós estamos vivendo? O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Se não for olhando e fazendo aquilo que a palavra de Deus nos manda, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. E quais são os componentes da armadura do nosso Deus? Que Ele se dispôs a nos entregar, e a nossa responsabilidade em vestir. No versículo de número 6, versículo 6, 14, parte A, diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Amados irmãos, somente em Cristo Jesus vamos ter condições de viver na verdade, porque Ele é a própria verdade. É Ele mesmo que diz que Ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E com base nisso, amados irmãos, Cristo é verdade, nós estando na verdade, da nossa boca e no nosso dia a dia tem que sair verdade. É fugirmos da mentira, da enganação, é viver uma vida íntegra diante do Senhor.
Mas é necessário estar em Cristo Jesus. É não apartar de nós a sua palavra. Porque a partir do momento que nós nos afastamos da sua palavra, que Cristo é a palavra, nós vamos viver da nossa própria maneira. Não vamos utilizar daquilo que Ele dispôs para a gente, a verdade. É sempre certo que a verdade, ela sempre prevalece no nosso dia a dia. Porque Deus, Ele é justo. E nós temos que, amados irmãos, em Cristo Jesus, afastar de nós toda a mentira. Porque a mentira, ela pertence ao diabo, pois ele é o pai da mentira. E crente em Jesus deve se afastar da mentira. E por isso que ele diz: estais firmes, cingindo-vos com a verdade. É a verdade que nós temos que guardar. E essa verdade é Jesus Cristo. Essa verdade é a sua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É assim que diz o salmista Davi. Na parte B desse mesmo versículo, ele diz: vestindo-vos da couraça da justiça. E essa couraça da justiça, ela vem da fé em Cristo, não a nossa própria. Vamos ler, amados irmãos, Filipenses, capítulo 3, e verso 9. Diz assim: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A fé que nós precisamos, a couraça da justiça que nós precisamos, encontra-se em Jesus Cristo. Porque a nossa justiça, ela é corrompida, o nosso senso de justiça. Mas a de Deus não. A gente nunca vai entender como Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos escolheu para sermos seus filhos. Como Ele nos escolheu para a salvação. Porque quando olhamos para dentro de nós mesmos, vamos ver que nós somos injustos em muitas das nossas decisões. E é por isso que a justiça aqui é a de Cristo que nós devemos estar, não as nossas justiças. Que muitas das vezes a gente olha tal coisa é injusto, mas isso é da sua perspectiva. Porque a gente tem a tendência de ir para um lado. Principalmente se a gente pega um assassino. O nosso senso de justiça, muitas vezes tem que morrer também. Mas a de Deus é: se confessares e se arrependeres dos vossos pecados, terei vida. A nossa justiça, amados irmãos, ela é corrompida. Por isso que aqui a justiça que se refere à justiça de Jesus Cristo. Porque a nossa se baseia na lei. E a lei mata. Mas a de Cristo não. Ela vivifica. Ela dá vida. E por isso, temos que nos vestirmos da couraça da justiça. E essa couraça está em Jesus Cristo. Não sei se os irmãos perceberam, mas até o momento não houve nada da nossa parte. A não ser a responsabilidade de vestir a armadura de Deus. Mas tudo está pronto para que seus filhos utilizem. Porque a nossa posição é uma posição de defesa. Porque Cristo já venceu a morte, Cristo já venceu o maligno.
mas muitas das vezes ele vem tentar infligir os seus filhos. E para que nós possamos resistir, ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Os dias são maus e vamos resistir se nós nos revestirmos dessa justiça. A justiça divina é perfeita, porquanto devemos viver em constante conformidade com ela. Com esta couraça, nossas emoções e órgãos vitais espirituais são guardados. No versículo 15, diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Devemos, amados irmãos, estarmos sempre prontos para proclamar o evangelho, anunciar as boas novas. E quando nós olhamos todo esse texto e percebemos que ele é uma comparação com uma armadura de um soldado romano, e dentro desse contexto do calçado que o apóstolo Paulo traz aqui para a gente, do soldado, que quando ele calça as sandálias e ali possui alguns pregos nos seus calçados, que serve para que ele tenha equilíbrio e agilidade, para que ele não escorregue e caia. E agilidade para agir no momento correto. E por isso que ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. É o momento de nós anunciarmos a palavra de Deus, pregar esta palavra, é fazer aquilo que Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é necessário a gente estar calçado com esse evangelho da paz, para que também nós não venhamos vacilar e cair. Essa sandália simboliza a prontidão e a base firme que o evangelho nos dá para avançar e permanecer firmes. Não podemos negligenciar nenhum item dessa armadura. E no versículo 16 ele diz mais: o escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Quem nunca foi tentado com algo do inimigo? Quem nunca foi colocado em situação de tentação, de tristeza profunda, em questionar a Deus, em questionar se de fato é salvo ou não é, se de fato Deus é justo ou não é. Somos, amados irmãos, o tempo todo atacados com as setas inflamadas do maligno, que muitas das vezes coloca dúvidas em nossos corações. Mas como podemos vencer isso? Embraçando sempre o escudo da fé. Com ele, nós poderemos, de acordo com a sua palavra, apagar todos os dardos inflamados do maligno. É embraçando o escudo da fé. As dúvidas vêm, mas temos que manter a fé firme no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos fez promessas. Nos fez promessas e entregou ferramentas para que nós possamos resistir nos dias maus. Ainda mais seguindo o capacete da salvação,
tomai também o capacete da salvação. Qual é a esperança da igreja? Qual é a sua maior esperança? Qual é o maior dos nossos desejos? Qual a promessa que Jesus fez para cada um de nós aqui? João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Tomai também o capacete da salvação. É a esperança da salvação, amados irmãos. É a certeza da salvação que nós temos que ter. É a certeza daquilo que o próprio Jesus diz. João capítulo 10, versículo 28 e 29 nos assegura: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, quem as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. O capacete da salvação. A esperança da salvação. A certeza que Deus, Ele nos separou para isso. Portanto, amados irmãos, devemos guardar as nossas mentes firmados nesta bendita esperança da salvação. Senão não faria muito sentido se não houvesse salvação. Cristo teria morrido em vão. Nós seríamos os piores, os mais miseráveis dos pecadores. Porque estaríamos acreditando em uma mentira e falando de uma mentira. Mas não. É tão verdade isso que Cristo, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E foi visto por muitos, além dos seus discípulos. Cristo, Ele venceu a morte. E nós temos a esperança que no grande dia Ele ressuscitará aqueles que dormem primeiro. E nós que ficarmos vivos, teremos o corpo transformado e seremos arrebatados aos ares. E encontraremos ao nosso Deus e ficaremos face a face. E veremos Ele como Ele é. É assim que a palavra de Deus nos garante. No versículo 17, parte B, temos aí também, amados, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É aquilo que nós utilizamos para nos defender do inimigo. Quando Jesus foi tentado, o que ele utilizou? A palavra. Sempre a palavra. Esta palavra, amados irmãos, que nós devemos buscar, que nós devemos viver. Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele vai descrever esse poder. Diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ela consegue dividir o indivisível. Ela vai onde nós não conseguimos nem imaginar. Esta é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. E é por isso que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Devemos
manusear esta palavra de uma forma tão espontânea, tão livre. É muito estranho ver crentes que têm 10, 5, 15 anos da igreja e não conhecem a palavra. Palavra essa que nos instrui, nos ensina os caminhos do Senhor. Como você poderá conhecer a Deus se não for através desta palavra? Como conhecer a Ele se não for por esse meio? Porque o único livro que nos apresenta um Deus grande é esse. O Deus de Israel, o Deus que endureceu o coração de Faraó, o Deus que fez o seu povo passar em pés enxutos e terra seca, o Deus que fez um machado flutuar, o Deus que fez fogo descer do céu. Como? Muitas das vezes vivemos na superficialidade. Entende um pouquinho de tudo, mas no fim não tem profundidade. E aí quando o inimigo vem, o dia mau, ela desvia. Por quê? Muitas das vezes não conhece a palavra de Deus. E não aplica o seu coração sinceramente nesse Deus maravilhoso. Em último lugar, amados irmãos, a sustentação da armadura é a oração e a vigilância. Versículo 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração e a vigilância é a sustentação da armadura. É a base que nós precisamos ter no nosso dia a dia. É a oração em todos os momentos das nossas vidas. Oração em espírito. Jesus, ele nos exorta: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca. A vigilância no nosso dia a dia e a oração, elas devem estar juntas. Orar e vigiar. E devemos orar, meus irmãos, constantemente, guiado pelo Espírito Santo, com perseverança, com intercessão por cada um dos irmãos na fé, e sempre alertas, pois o nosso inimigo, o nosso adversário, anda bramando como leão, procurando a que possa tragar. Amados, a batalha espiritual, ela é uma realidade. O mundo espiritual é uma realidade. Quando nós olhamos para Daniel, no seu capítulo número 9, se não me falha a memória, quando ele está orando para que Deus mude o coração do rei, e ali descreve uma batalha nos ares pelo coração do rei. E o que garante que a resposta chegasse a Daniel foi a oração. Porque ele insistiu na oração. A insistência de Daniel foi ouvida pelo Senhor e Deus enviou socorro e no momento certo Deus agiu. Então, amados irmãos,
Para fecharmos, nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta não é com o irmão da sua direita nem com o da sua esquerda. A luta é espiritual. E devemos abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos que o nosso inimigo não está de brincadeira. E Deus entregou a armadura para que seus filhos vestissem. E isso é a nossa responsabilidade. Com isso, amados irmãos, pregamos na noite de hoje a batalha espiritual do crente e a armadura de Deus. Em primeiro lugar, a fonte da nossa força na batalha está no Senhor. Em segundo lugar, a responsabilidade do crente, revestir-se da armadura de Deus. Em terceiro lugar, os componentes da armadura de Deus. E em quarto lugar, e não menos importante, a sustentação da armadura, a oração e a vigilância. Vamos orar? Santíssimo Deus, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede, Deus, de expor a Tua palavra e que cada irmão, Deus, possa guardar a palavra nos seus corações e praticá-la, ó Deus. Que nós vamos viver, ó Deus, uma vida agradável a Ti. Buscar o Senhor. Assumir as nossas responsabilidades quanto aos Teus servos, quanto aos Teus filhos, ó Pai. Revestindo-nos de toda a armadura do Senhor. Nós vamos buscar força em Ti, pois o Senhor é a fonte da nossa força. Tu é a fonte de poder. E somente no Senhor, ó Pai. Somente no Senhor nós seremos e sairemos vitoriosos. Ficaremos firmes e no grande dia encontrar com o Senhor. Pai amado, cuida do nosso coração. Cuida da nossa mente. Cuida, Pai, de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Para que nós venhamos guardar a Tua palavra, confiar tão somente em Ti. Não temer as adversidades, mas que venhamos nos apegar ao Senhor. Porque o Senhor é o Deus que nos ajuda, é um Deus que nos sustenta e é um Deus que nos salvou deste mundo tenebroso. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém.